Você sabe qual é a diferença entre resistência elétrica e impedância do alto-falante? Fica com a gente que é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo. Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Antes de começar o vídeo, vamos lá, entra no Instagram, me adiciona lá, renanlopes.audio, que eu trato o Instagram basicamente como um vlog, é legal que você participe porque você consegue ver o dia a dia que acontece com a gente aqui no Projeto Estudo do Áudio, e no YouTube eu trago um compilado da informação. Mas vamos lá para o assunto do vídeo. Algumas pessoas ainda geram um pouco de dúvida na cabeça dela a diferença entre a resistência elétrica e impedância, né? Afinal de contas, quando a gente vai comprar o alto-falante, a gente se referencia pela impedância dele. E ultimamente tem acontecido nos grupos aí, tanto no Instagram quanto no WhatsApp da galera, comentando dos falantes que agora são de 6 ohms, de 8 ohms, de 4 ohms, o que diferencia isso, o que muda basicamente. O que nós devemos ter o cuidado é que a primeira grandeza física que a gente falou aqui é a resistência elétrica, ou seja, é o quanto o fio da bobina resiste à passagem de uma corrente elétrica. Para você ver isso no mundo prático, eu tô com um falante aqui do lado, tá? O que é que nós vamos fazer? Você vai pegar o seu multímetro e vai colocar ele aqui, ó, na escala ômica, certo? Onde tem esse símbolozinho aqui de ohms, você vai colocar ele na escala ômica e vai conectar o seu multímetro nos terminais do alto-falante, tá? Então, acabei de conectar ele aqui nos terminais do alto-falante e o que é que você vai ver, ó? Tá aqui, deixa ele estabilizar. Olha, ó. Resistência perto de 5.3. Então, ou seja, 5.3 ohms. O que isso quer dizer pra gente? Algumas pessoas já entendem que isso aqui é impedância, que na verdade é um falante de 5.3, então nós podemos deduzir que é basicamente um falante de 6 ohms. Na verdade, o que acontece é que, volta a ressaltar, isso é a resistência que a bobina desse alto-falante tem para uma passagem de corrente elétrica. O que o multímetro está fazendo? Ele está mandando uma corrente elétrica que ela vai atravessar a bobina, vai voltar e ele vai mostrar na tela qual a dificuldade que a corrente teve na passagem, e ele teve aí de 5.3 ohms para romper a barreira da resistência da bobina. Só que note, ó, só em eu falar, tá vendo que ela está modificando aqui? Eu vou tocar só no cone, ó. Olha o que acontece com a resistência. Só em soprar, ó. Olha lá, ó, muda absolutamente. Principalmente porque nós estamos falando de um alto-falante de alta eficiência, o fato dele ter essa eficiência muito alta, rapidamente ele converte o que é gerado de pressão sonora em cima do alto-falante. Mas, peraí, para você entender melhor, deixa eu explicar uma coisa. O falante, ele é bilateral. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu jogar uma corrente elétrica, ele gera movimentação mecânica que gera pressão sonora. Só que ele funciona invertido. Ou seja, se eu gerar pressão sonora, ele vai gerar movimentação mecânica que gera tensão nos bornes do alto-falante. É basicamente assim que funciona o microfone, só que essas tensões são pequenininhas, eu preciso de um pré-amplificador que amplifica essa tensão e depois transforma isso em áudio, ou seja, o inverso de um alto-falante. Em função disso, a movimentação da bobina dentro do gap do alto-falante gera uma força contra-eletromotriz, justamente porque o falante ele tem o que a gente chama de retância capacitiva. Calma, eu não quero deixar o negócio complexo, eu só quero que você entenda que a resistência elétrica é quando o alto-falante ele está parado. A partir do momento que eu gero movimento, você percebeu que eu tive uma variação dessa resistência elétrica. Essa variação é que a gente chama de impedância. Então, basicamente, de uma forma bem simples, a impedância é como se fosse a resistência elétrica medida com a variação da frequência. Ou seja, a gente bota o alto-falante para gerar frequências e vai medindo a resistência. Só que o grande problema de eu tentar fazer isso direto com o amplificador é que se eu pegar um amplificador, conectar esse alto-falante agora, botar um multímetro e tentar ir variando a frequência para ver a resistência, eu vou acabar coletando também a resistência do amplificador, o que invalida esse teste daqui. Uma das maneiras da gente poder fazer isso é avaliar qual é a tensão e a corrente que está indo para o alto-falante, e a impedância é justamente a relação entre a tensão e a corrente, divido uma pela outra, e eu sei basicamente qual é a impedância que eu tenho em cada uma das frequências. Só que, cara, isso ia dar um trabalhão, né? Porque eu tenho que colocar 20 Hz, medir a tensão, medir a corrente. 21, tensão e corrente. 22, tensão e corrente. 23, tensão e corrente. Cara, não dá. É legal que a gente possa ter um equipamento que possa fazer esse tipo de medição. No caso aqui, eu estou usando o Clio. O que o Clio faz? Ele vai fazer isso, ele vai emitir as frequências, vai avaliar qual é a tensão e a corrente que está indo para o alto-falante e vai gerar o que a gente chama de curva de impedância. Claro que aqui eu estou fazendo de uma maneira super básica, só para você poder entender um pouco dessa diferenciação. Eu vou plugar aqui, né, virei o meu falante para não ter influência do meio na medição dele. Dá uma olhada aqui no software, ó, esse aqui é o Clio, certo? Eu vou pedir para ele fazer uma medição, ele já está configurado para isso.
Então tá aí, ó, ele traçou o que a gente chama de curva de impedância. Então nota, aqui eu tenho uma escala ômica e aqui as frequências, ó. E aí o que o Clio fez? Ele foi aplicando a tensão e avaliando a corrente, dividindo uma pela outra e vendo qual era a impedância que está dando. Nota que aqui ela explode um monte, ou seja, eu vou clicar aqui nesse ponto, se você observar aqui embaixo, nós estamos falando que em 70 Hz, 71 Hz, tá, a gente tem uma impedância de 240 ohms, que está indicando que aqui é a frequência de ressonância do nosso alto-falante. Depois percebe que ela baixa, ó, mergulha um monte aqui, e aqui nessa região, ó, 6.3, 6.6, ó, então 6.6 em 400 Hz, ou seja, aqui ele tem uma impedância de 6.6, enquanto aqui ele tem uma impedância de 240 ohms, tá? O que seria a impedância de 8 ohms estaria basicamente, vamos lá, 8 ohms em 240 Hz. Então percebe que, na verdade, o falante ele tem uma variação da impedância de acordo com a frequência. Isso pode parecer complexo, mas o que eu quero que você extraia desse vídeo, né, nesse primeiro momento é: o falante ele tem uma resistência elétrica de quando ele está parado, é uma resistência a uma passagem de uma corrente contínua, mas quando esse falante está submetido a movimento que são geradas as frequências, ele tem uma variação dessa resistência que agora a gente chama de impedância. E essa impedância varia de acordo com a frequência. Cada frequência ela tem um número, ela tem um determinado valor. A gente percebeu que tive uma explosão no pico, né, que está essa explosão aqui, que ali é a frequência de ressonância do alto-falante, é onde todas as partes móveis ressonam, ou seja, é legal usar o falante dali para frente. E depois a gente tem uma impedância mínima, que a gente viu que ficou ali em 400 e poucos Hz, que está perto de 6.6 ohms. Então, olha, o falante em alguns momentos tinha 240 ohms, em outros momentos ele tinha 6.6 ohms, e o que o fabricante sugere é a média dessa impedância, em que ele trata como 8 ohms, mas note que não é especificamente 8 ohms. Agora vamos lá, falar sobre essa questão dos alto-falantes que nós temos hoje no mercado, que nós temos falantes de 2 ohms, falantes de 4 ohms, falantes de 6 ohms, falantes de 8 ohms. Primeira coisa que eu quero que você entenda é, não é porque eu estou falando de um falante de 6 ohms ou de 8 ohms que eu consigo identificar se um é melhor que o outro, porque depende de outros parâmetros do alto-falante. A impedância é apenas uma das características do alto-falante, mas tem falantes de 8 ohms que são muito bons e tem falantes de 6 ohms que são também muito bons. Então só a impedância é difícil de julgar um falante, você tem que ver um conceito global, né, de todos os parâmetros dele. O cuidado que você tem que ter na hora de fazer uma comparação de dois falantes que não têm exatamente a mesma impedância é que se você colocar um falante de 8 ohms, colocar um outro alto-falante de 6 ohms e mandar a mesma tensão para ambos, o que tem 6 ohms, ou seja, a impedância menor, vai consumir mais corrente do amplificador, por consequência vai receber mais potência e ele vai falar mais, considerando falantes com características parecidas. Vamos considerar dois falantes muito parecidos, só que um é de 6 ohms, o outro é de 8 ohms. O de 6 ohms consome mais corrente do amplificador, ele está consumindo mais potência, que por consequência gera mais pressão sonora. Então o cuidado que você tem que ter na hora de comparar dois falantes, um de 8 ohms e um de 6 ohms, é que você tem que calcular a potência baseada nessa impedância, né? Ou seja, a potência para 6 ohms e a potência para 8 ohms, para aí sim fazer uma comparação real dos dois falantes. Então a tensão para um falante de 8 ohms para dar uma potência, por exemplo, de 10 watts, é diferente da tensão de um falante de 6 ohms para também dar os mesmos 10 watts. Então, na comparação, ela não pode ser usado o mesmo cabo. Eu não posso trazer o mesmo cabo do amplificador, ligar no falante de 8 e ligar no falante de 6 e querer que eles toquem a mesma coisa, porque são diferentes. Você tem que calcular qual é a potência aplicada. Ó, o assunto é muito mais complexo, a gente teria que passar muito mais tempo aqui conversando contigo, mas eu sei que no YouTube a gente precisa de vídeos curtos, porque eu também não quero tomar muito teu tempo, e eu sei que a grande maioria da galera não assiste os vídeos até o final. Mas você quer se especializar, quer aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que eu tô falando, nós estamos com um treinamento online do Projeto Estudo Áudio com as inscrições abertas. Você pode participar agora mesmo. Aqui embaixo do vídeo tem um link para você poder entrar. Tem um vídeo lá, perto dos 20 minutos, porque eu explico detalhadamente tudo que você recebe para participar desse treinamento. Lá a gente fala de toda a parte elétrica, você vai aprender sobre lei de Ohm, vai entender sobre a potência, a tensão, a corrente, a resistência. Eu falo sobre projeto de caixas acústicas, falo sobre como você desenvolve o projeto da caixa acústica usando Bassbox, Horn Rasmus, Solid Edge, High-End, um monte de software. Eu ensino, inclusive disponibilizo os softwares para você utilizar aí nos seus estudos. Você vai aprender a medir potência do amplificador, eficiência, definir fonte para o sistema,
sistema, usar um processador de áudio, montar o seu RTA e fazer um alinhamento. Eu comento que o treinamento do projeto Estudo Áudio é basicamente da bateria até os ouvidos. Você aprende todos os processos para poder adquirir o máximo de desempenho possível aí no seu sistema de som. Inclusive eu ensino como você fazer a própria medição da curva de impedância usando só um multímetro e um alicate amperímetro. Eu disponibilizo uma tabela para você poder construir a sua própria curva de impedância sem precisar investir em equipamentos para fazer essa medição. Quer participar? Garante tua vaga. A gente já preencheu mais de 80% da turma, mas se você tem interesse, tem um link aqui embaixo, entra lá, assiste o vídeo e adquire agora mesmo a tua inscrição no treinamento online. Mas ó, quero agradecer por você ter estado comigo até agora. Esse é um espaço democrático, você pode participar, comenta aqui embaixo quais são os assuntos que você quer ver, que a gente traga aqui pro canal, porque é muito importante. Isso aqui é um conteúdo que eu quero deixar disponível aí para o mercado poder evoluir o nível técnico. Eu acredito verdadeiramente na evolução a partir da informação. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até depois.